Olá, seja você muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso GrafoCast, aqui é o lugar onde você entende melhor as pessoas através dos gestos ao escrever, como que é a personalidade dessa pessoa, como a mente dela funciona, quais são suas habilidades, as dificuldades também, porque é através desses lugares que a gente consegue se superar e ir além. E hoje eu estou muito feliz, né? Porque hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre uma pessoa que ainda não conhecia a grafologia, depois conheceu, começou a utilizar, mas logo mais eu vou te apresentar aqui. Antes, eu quero fazer um agradecimento especial e falar de um produto muito bom que eu tenho utilizado, gente. É a Hidrabel. A Hidrabel, ela tem produtos de alta qualidade, muito profissionais, um shampoo que faz, ó, limpeza suave, recupera, repara os fios. Eu tenho usado esse shampoo, né, esses dois aqui, que é o nosso patrocinador, é o shampoo e o condicionador. Então, às vezes, a gente que é mulher, né, que gosta aí de ficar toda arrumada, bonitona, né, quer ficar com o cabelo cheiroso, quando a gente faz esses tratamentos pro cabelo, para ficar, né, com o cabelo loirinho, dá uma ressecada. Mas é incrível como esses produtos aqui, principalmente esse condicionador, ele facilita para você pentear, para ficar aquele cheirinho sempre muito gostoso. Então, ó, se eu fosse você, eu procurava esses produtos. Aonde você pode comprar, adquirir, ó. Então, você tem que procurar a Lisara, que é a distribuidora. Essa distribuidora, ela faz um papel incrível, tá com umas promoções muito boas, inclusive. E se você está assistindo e quer um benefício, você pode conversar lá com o pessoal da distribuidora da Lisara, que eles estão com promoções especialíssimas aí para você aproveitar, tá bom? Fala que você assistiu o Grafocast, você já sabe que a Letícia tá usando, você também quer sentir o perfuminho aí no seu banheiro desse shampoo que fica maravilhoso, ó. E os maridos, os namorados adoram, viu, gente? Falando em marido, namorado, né? Eu quero contar para vocês aqui hoje que quem tá aqui hoje é o meu marido. Olha só, o Alessandro. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigada por você ter aceitado o convite. Eu tô falando pro pessoal do cheirinho aqui, você sabe, se meu cabelo não fica cheiroso em casa. Fica muito cheiroso mesmo. Aí, gente, ó, fala pro marido já aproveitar, marido, libera aí o cartão e já compra os seus produtos lá na Lisara. Entre em contato com eles. Bom, vou colocar aqui do lado e vamos conversar, Lê. Bom, eu quero, antes de tudo, né, te agradecer mesmo, porque a gente tá ali todo dia trabalhando, fazendo um monte de coisas. Eu sei que sua rotina é super cheia de atividades, né, os clientes, seus projetos. E eu, assim, tenho o benefício de dizer que eu fui uma grande privilegiada, porque eu conheci o Ale Rodrigues antes de ser o fotógrafo que todo mundo conhece. Hoje as pessoas, você tem seu canal no YouTube, né, com diversos vídeos, tem suas turmas, seus cursos. E hoje você é um profissional da fotografia muito bem reconhecido, né, e querido aí pelo teu núcleo. Só que eu te conheci antes, né? Te conheci ali um outro momento. Então, eu queria que você contasse para as pessoas primeiro assim, eu gosto sempre de falar na grafologia que a gente vai se entendendo através de quando a gente era criança. Então, do mesmo jeito, até porque um dos seus vídeos mais assim, assistidos dentro do seu canal é um desses vídeos. Então, conta um pouquinho em relação a como que era na sua infância, né? Que tem muitas das menções que você faz naquele vídeo que me encanta bastante, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de saber. Conta para eles. Bom, eu conheci a Letícia em 2012, né? 2012, já fazem quase 12 anos aí. E na época que eu conheci ela, eu ainda trabalhava como engenheiro, né? Trabalhei como engenheiro até 2015. E para mim, assim, eu me formei em 2000, então eu trabalhei 15 anos, assim, numa profissão que foi muito boa para me ajudar, assim, a me desenvolver. Foi uma ótima experiência de vida, mas desde criança eu tinha um lado artístico que ficou dormente, né? E aí a gente cresce, quer fazer alguma outra coisa, e por influência, às vezes da sociedade, às vezes dos pais, a gente acaba entrando em alguma profissão que a gente acha que é a gente que quer fazer, mas no fundo, no fundo, no fundo não era. Mas a gente, às vezes, eu sempre fui motivado por desafios, então eu topei assim, o desafio de fazer uma faculdade de engenharia, era um negócio que eu gostava, né? Até certo ponto aí,
quando eu conheci a Letícia, eu já fotografava. Não profissionalmente, a profissão que eu tenho hoje, né? Mas eu fotografava por hobby. Então eu fotografava, assim, fotografava em todas as viagens que eu ia. Eu gostava muito de fotografar paisagens, registrar mesmo os locais que eu ia, né? E aí a Letícia, uma vez, depois que a gente se conheceu assim, ela pegou uma das minhas fotos assim, estava olhando o meu portfólio, mostrei para ela, ela falou assim: "Nossa, mas olha essa foto, olha essa outra, olha essa, nossa, mas você tem suas fotos são diferenciadas, você tem o dom, você tem, sabe?" Eu achei que era conversa assim de, sabe, de recém. Gente, ele achou que eu que tava dando golpe nele. Que absurdo. Só que eu tava falando, nossa, que, né, foto. Não é, não. Eu vi as fotos dele e eu falava assim, não é possível. Eu falei, não, como hobby? Essa foto não é foto de hobby. Eu não conseguiria fazer um hobby tão perfeito desse, né, Ale? Mas na verdade é assim, eu nunca pensei assim em virar uma profissão, mas aí foi com ela que eu tive esse meio que esse despertar, né? Então, ela me deu mais confiança, me deu força assim para eu progredir nessa área, né? Então eu comecei a tentar achar formas de monetizar. E isso foi em 2012, 2013, lá quando eu conheci ela. E aí, acho que era o que faltava, assim, né? Então eu comecei a funilar, ver o que eu queria, quais que eram a área que eu mais gostava na fotografia, o que eu queria dizer com a foto. Então ela ia me provocando assim, qual é a emoção que você sente? O que você pensou quando fez a foto? O que você sentiu quando fez a foto, né? Quais emoções? Olha para essa outra foto aqui. Aí ela me mostrava às vezes uma foto de tal, sei lá, de não sei nem de quem era o autor. Olha essa foto e olha o que te traz. Então a gente começou a brincar com isso, né? Foi meio que um treinamento de emoções, assim, de entender, porque realmente é uma coisa que ficou lá atrás, né? Ficou na minha infância, ficou dormente, né? Ficou lá, tinha o potencial, mas ele ficou meio suprimido pela parte técnica. Então, eu comecei a trabalhar mais isso, né? E aí, eu sempre viajava a trabalho pela empresa, né? E o país que eu fosse, né? O local que eu fosse, eu sempre levava a câmera comigo. E aí foi onde eu comecei a criar esse primeiro conjunto de imagens aí, né? E a Letícia foi fundamental nesse processo, porque, bom, como eu disse, em 2015 foi quando a empresa me desligou, né? Desligou vários funcionários lá na crise e tal. E aí eu não quis procurar outra. Eu já vinha meio que 2013, 2014, 2015, eu já vinha arrastando na engenharia. Eu já não estava mais com aquela paixão do começo, eu não estava mais com aquele ânimo. As funções que tinham sido delegadas assim já para mim já não era uma coisa que eu estava com tanto ânimo, sabe? Eu ia trabalhar já meio cansado. Enfim, eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, né? Se eu tivesse continuado na engenharia. Mas aí quando me desligaram, meio que despertei. Eu falei assim, não, eu tenho uma reserva, né? Como me desligaram, então eu tenho uma reserva financeira aí para um ano. Eu vou tentar viver da fotografia em um ano. E aí, se eu não conseguir, eu volto, ou faço outra coisa. Para mim, não tem problema, sabe? Eu me viro, eu faço qualquer coisa. Até se precisar, sei lá, lavar um carro, fazer qualquer coisa, Uber, eu faço, eu faria. Entende? Eu não tenho frescura, assim, com trabalho. Eu sou mão na massa mesmo, né? Mas o que eu mais gosto é de colocar o meu expertise, aquilo que eu aprendi em ação. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar na mesa mandando os outros fazer. Eu gosto de eu fazer. É verdade. Eu me realizo dessa maneira, né? E isso também, mais uma coisa que foi graças à grafologia, né? Porque depois que ela analisou a minha letra, eu mudei até a letra. Assim, depois que eu escrevia com letra de forma. Então eu escrevia. Isso aí foi desde a época que eu entrei na engenharia. Tanto que ela falou: não, tenta escrever uma letra cursiva novamente, né? Aí quando eu tentava escrever, tinha aquela dificuldade, mas ia, né?
no começo eu não lembrava exatamente como que às vezes linkava uma palavra na outra, mas em questão de uma semana eu já estava escrevendo corrido novamente, né? Mudei minha assinatura também. Ela falou: essa sua assinatura não tem nada a ver, sabe? Então essa sua assinatura é de artista, ela combina mais com você e tal. E aí eu criei uma assinatura bem simples, é uma letra corrida e com meu nome escrito. E aí foi assim, tudo isso acho que contribuiu para eu assimilar essa nova área, né? Essa nova para eu estar na profissão que é uma profissão que tinha a ver comigo, né? Que hoje já fazem quase 9 anos que eu estou nisso. Então, o primeiro ano foi realmente o mais difícil. Então, assim, a gente tem que não é simplesmente dar uma de louco e falar assim, não, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Porque no começo, no primeiro ano, eu tive que fazer muitas coisas que eu não gostava. Na verdade, eu fazia até coisas. Eu estava na área de fotografia, mas eu tive que fazer muita coisa que eu não era. Eu falei, nossa, mas é isso? Então, assim, você fica meio às vezes assim, né? Eu falando, não, mas meu objetivo é esse, é trabalhar com a fotografia. Pode não ser exatamente nessa área, né? Porque fiz de tudo no começo. Fiz fotografia de eventos, corporativo. Fiz foto de até retratos, eu fiz também, eventos sociais, eu fiz produtos, eu passei por muitas áreas, né? Até eu realmente me encaixar nas 2 áreas que eu atuo hoje, né? Que é a fotografia de arquitetura e interiores e a fotografia de paisagem, que é onde eu tenho o meu maior foco hoje em dia, né? Não, legal, muito legal, Ale, tudo que você falou. E uma coisa que eu queria comentar aqui, que as pessoas assim não sabem, é que para você chegar onde você chegou hoje, você fez um belo de um resumão, assim, tipo um over, né? E ficou muito bacana. Mas assim, existiram situações bem fortes que a gente acabou passando isso juntos, né? Uma delas era que a gente chegou a fazer até foto de produto em casa, montou uma piscina em casa, né? É. Foi muito engraçado no começo, porque era meio que testar e vendo o que ia dar mais certo, não é? E assim, o que acontece é que geralmente as pessoas acham que vai ter uma profissão que vai assim, nossa, eu vou ser fotógrafo, vou ser médico, vou ser advogado e vai vestir aquela pele, agora eu sou isso. E não é, né, que foi esse processo que você ia falar. Não, eu ia falar que foi justamente isso, né? Porque eu estava no começo eu não tinha o que eu ia mostrar para os clientes, né? Por mais que eu saísse com um portfólio impresso ou um portfólio no iPad, né, para mostrar para clientes na época, eu não tinha. Eu falei, mas eu não tenho portfólio. Então, assim, eu preciso de uma chance. Aí eu falei assim, não, a gente vai vamos fazer em casa. Eu vou pegar diversos tipos de produtos que eu gosto de atuar, que talvez eu pense em vou fazer uma diversidade de produtos. Então a gente pegou desde bolsa, incenso, cinto, o que tivesse em casa a gente pegou, taça de vinho, enfim, garrafas. E aí eu fui fazendo um pouco de cada para ter pelo menos um portfólio, vamos dizer assim, inicial. E é isso aí que também, que a Letícia comentou, né, que ela me ajudou lá na piscina, então a gente fez vários splashes também. Foi tudo isso que contribuiu assim para eu ter um pontapé inicial também, né? E também o primo da Letícia, né, que me ajudou muito no começo, o Rogério também, que acabou me indicando para as pessoas certas, assim, né? Networking é super importante, aí essas pessoas me indicaram para outras, que me indicaram para outras. Eu acho que 99% do meu trabalho até hoje foi devido a boca, né? Eu fiz muito pouco marketing, aquele marketing frio, eu fiz isso muito no começo, mas hoje eu acredito que a maior parte foi desse boca a boca também, né? Ô Ale, sabe uma coisa que eu queria comentar aqui para as pessoas saberem? Antes, quando eu te conheci, você tinha uma assinatura, né? E eu nunca te fiz essa pergunta, eu vou fazer agora. Agora que você falou nesse assunto, eu me lembrei. Você lembra quando você criou essa assinatura? Quantos anos você tinha? Por que você fez ela? Porque aquela Não, assinatura, ela estava meio desatualizada, assim. tava, eu acho que eu não, eu acho que talvez com eu vendo a assinatura do meu pai, Hum. Mas é é, parecida?
não sei, talvez era mais ou menos parecida com a da época, né? Mas acho que talvez aquele risco que eu fazia, meu pai também fazia. Doar? Não doada, que eu cruzava todo o meu nome. Acho que Sei. meu pai também acabava cruzando. Então não sei se foi para tentar imitar o estilo dele, porque por ele ser um empreendedor, sei lá, por ser uma pessoa que eu via como uma pessoa de sucesso, assim, né? Então não sei se foi isso. Eu não lembro exatamente quando foi. Talvez, sei lá, eu era adolescente. Certo. E é isso que Ou eu acontece. estava no começo da faculdade, acho. É. Acho que eu estava começando a faculdade. Depois a gente olha em casa no RG. Você Uhum. deve ter RGs anteriores, assim, dá pra gente saber, né? Dá. Mas o que é interessante é que a gente acaba criando uma assinatura justamente com esse olhar de olhar uma pessoa que a gente gosta e ter como referência. Ah, eu quero ser. Eu também criei minha assinatura igual meu pai. Tanto que eu ficava tentando fazer com um R de Haddock igual o dele. Eu nunca consegui, porque aquele R eu não sentia que ele era meu, eu sentia uma dificuldade maior. Mas depois, quando a gente se conheceu, e aí te falei, né, sobre esses gestos, o que que eu vi naquela sua assinatura? Em primeiro lugar, a sua assinatura naquela época já mostrava que você era uma pessoa que tinha, assim, força, garra, determinação para seguir em frente os seus objetivos. E isso nunca é uma coisa ruim. Pelo contrário, isso é muito bom que você mantenha, né? Mas, ao mesmo tempo, existiam traços que eram que falavam de um comportamento um pouco mais endurecido, rígido, agressivo, que não, você não era, né? Você não tinha essas características. E aí eu te falei, Ale, vamos pensar em refletir que imagem, né? Quem você é, que foi que a gente começou a fazer todo esse processo de autodescoberta, de olhar, de perguntar o que você estava sentindo, como você comentou, e construir essa nova assinatura. Então, você saiu de uma assinatura, só para vocês que estão em casa agora assistindo a gente, a assinatura do Alê, ela era ilegível. Então a gente não conseguia ver o nome dele, né? E era uma assinatura muito rápida também. Os traços eram rápidos e ilegíveis. E aí o ponto é, a nossa assinatura fala quem a gente é e como a gente quer se mostrar. Quando ele saiu, primeiro, né, ele falou que fazia engenharia, ele topou fazer porque era um desafio e etc. Mas ele queria o quê? Uma expressão mais natural, não era isso? Uma expressão mais de liberdade de ser quem ele era, que era o lado artístico. Faz sentido isso? Sim, não, com certeza. Eu até brinco, né, assim, na época, eu falava assim, eu gostaria muito de não, não ganhar, não ter um salário por, vamos dizer assim, hora trabalhada, mas eu gostaria de ter um salário por projeto concluído, porque eu via que eu concluí, assim, a minha produtividade era alta. Eu conseguia, eu tinha, sei lá, eu tinha, é meu jeito, eu tenho agilidade. Eu faço as coisas de uma maneira mais rápida, mas certa também ao mesmo tempo. Então, eu lembro que, assim, a gente evita se comparar, mas tinha colegas de trabalho do lado que, sabe, você estava lá, já concluía 3 projetos, entregava mais do que do que tinham pedido, né? Eu sempre procurava exceder as expectativas. E você vê que a pessoa ainda estava lá patinando em um projeto ali no mês, estava, sabe? E assim, às vezes ficava aquém. E aí você falava, poxa, mas ela ganha até um pouquinho mais que eu, por que tem uma distorção aí? Né? Eu vejo isso muito. Eu acho, poxa, será que não. Até na época eu pensei, será que eu não consigo ser PJ? Eles me contratam como, né? Porque aí eu ganharia, ó, não, vocês me contratam por projeto concluído. Aí o pessoal ainda deu risada na época, né? Falou assim, não, aqui é CLT, não seja, né? Não viva numa utopia, né? Aí eu falei assim, mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, mas é isso que eu quero. Eu quero, essa minha utopia é uma verdade. Por que não pode ser? Né? Por que eu não posso trabalhar, ter a minha liberdade? Então ali atrás já começou um negócio assim de querer, sei lá, ser empreendedor, né? Ganhar. Porque na verdade é isso. Você ganhar para o projeto, você ser empreendedor. Quando você não tem limite. Né? O limite é você que determina. Né? Você. Não, eu quero ganhar tanto por mês. Não, eu quero ganhar muito mais. Eu quero. Entende? Então, assim, realmente o limite é você que se impõe. E às vezes o limite, e você não quebra esse limite por causa
não é por causa do mercado, não é por causa de limitação dentro da sua própria cabeça. É a sua cabeça que está segurando isso. Né? Então, por isso que eu sempre pensava isso na época. E a sua assinatura mostrava que você vivia uma prisão. Só que olha só, você vivia a prisão e reforçava a prisão na assinatura. E aí, quando você fez a mudança para uma assinatura onde expressasse mais quem é o Alê, você conseguiu se encontrar, você conseguiu trazer esse seu. Na verdade, tudo já existia, né? Já estava dentro de você todo esse conteúdo. Não foi a letra que as pessoas pensam, né? Que você cria assinatura de sucesso e você se torna uma pessoa milionária. Isso não existe. A gente sabe, né? Não se trata disso. O ponto é entender as suas características e o que você está pronto para fazer. E eu quero entrar nesse assunto agora que você acabou de falar, que é sobre o empreendedorismo. Muita gente pensa que é fácil ser um empreendedor. As pessoas acham assim: eu quero ter liberdade, né? Você falou de liberdade, eu também amo liberdade. E se a gente perguntar aqui para vocês que estão assistindo, comentem aqui ou conversar com os amigos, todo mundo vai falar que curte, gosta e que acha o máximo a liberdade. Só que o que acontece? A liberdade é um assunto a ser tratado do meu ponto de vista, não sei se você concorda, e aí você me fala a sua opinião também, que a liberdade, ela é um ponto que deve ser olhado junto com a palavra responsabilidade. A liberdade por si só não traz sucesso. A liberdade é uma palavra linda, mas se você não tiver a responsabilidade, aquilo não vai vingar. E uma das coisas que eu te ouvindo aqui, né, falar, eu me lembro muito de vários casos de pessoas que querem ser empreendedoras e elas depois vêm falar comigo. Mas antes de falar, eu quero que você, né, comente um pouquinho. Você acha que a liberdade tem a ver com responsabilidade? Sim, tem a ver, assim, totalmente, porque a partir do momento que te é dado a liberdade, né, você pode tanto ir pro buraco, quanto você pode, né, veja assim, entenda, por exemplo, vou dar um exemplo de jogadores de futebol. Jogadores de futebol que ganham milhões, até bilhões às vezes, quando a pessoa recebe um valor desse, é dado uma liberdade para ela. O que ela faz com essa liberdade é o que se chama de responsabilidade. Então, por exemplo, você vê muitos jogadores aí que ganharam milhões e hoje estão falidos. Mas você vê muitos jogadores que ganharam milhões e que estão super bem hoje, que souberam administrar o dinheiro. Então, esse souber administrar o dinheiro é o quê? Ter responsabilidade. Né? A pessoa não largou o negócio. E isso é para tudo. Eu dei o dinheiro como exemplo, mas uma carreira. Né? Exato. Uma carreira, ou você trocar, você ser CLT, né? Você ser empregado por você ser um empregador. Você não precisa nem ser empregador, você pode trabalhar sozinho, que já é uma... eu sempre preferi trabalhar sozinho. Eu gosto, como eu disse, né? Eu gosto de eu pôr a mão na massa, de eu fazer... Quando eu tinha que delegar alguma coisa, eu já me sentia... Ou eu sentia que a pessoa não ia no mesmo ritmo que eu, ou, sabe, não é que eu nunca delego. Por exemplo, hoje mesmo eu acabo também delegando quando não tem jeito, quando o volume de trabalho está muito grande. Tem períodos que eu não consigo, por exemplo, fazer edição de vídeos. Eu tenho que delegar isso. Né? Ou eu estou captando muitos vídeos e eu não estou tendo tempo de dar vazão para essa edição, aí eu contrato alguém para editar. Mas sempre que eu posso, eu mesmo faço. Né? Então, assim, não dá pra gente fazer tudo também, né? Tem todas as partes burocráticas da empresa. Então, eu procurei já fazer a minha empresa, o meu modelo de negócio jamais enxuto. Eu não quero ser uma empresa que vai crescendo, que vai tendo vários funcionários e que vai ter... Não é isso, entende? Mas esse é o meu modelo de negócio. Tem gente que vai querer ter um estúdio, que vai querer crescer, que vai querer ter cada vez mais complexidades, mais funcionários, mais filiais. Tudo depende do que você quer para você, né? Então, assim, liberdade você definir, assim, o que tem a ver com responsabilidade, a liberdade? É você definir o que você vai fazer com a liberdade que te é dada, né? Então, acho que, assim, não dá pra... Uma coisa tem totalmente... casada com a outra. Né? Exatamente. Você, por exemplo, no momento em que você foi desligado da empresa, né? Você, através das suas habilidades que você já tinha, você exerceu
né, você falou, vou dar um passo a mais, né? E aí você entrou de cabeça. Eu lembro muito bem o dia que a gente sentou a gente sentou, vamos criar o logo, sentou e fez o logo. Aí depois o outro passo foi, ah, tá, mas o que vai fazer? Você saiu fazendo curso, lembra que você fez o curso com o Seba lá de surf para ver se é alguma coisa que você queria. Então, o assunto da liberdade você tratou com bastante, né? Você foi sério naquilo. Você não falou assim, nossa, que bom, agora eu tô livre, agora você. Não, então, o empreendedorismo, né, a liberdade que as pessoas almejam e querem para terem uma vida, uma carreira de sucesso, ela tem liberdade, né? A gente vive hoje uma vida com mais liberdade de tempo, de localização geográfica, a gente pode estar trabalhando em vários lugares, mas ninguém fala dessa questão que é necessária, que é a disciplina, a responsabilidade, o saber o que está fazendo. E aí, pegando esse gancho, contando nessa história, teve uma vez que eu estava atendendo uma pessoa que ele falou assim para mim: Olha, Letícia, eu quero entender por que, que eu não consigo ter o meu negócio. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu já falei 3 vezes. Eu quero fazer uma análise da minha escrita para entender o que está acontecendo comigo. E para minha surpresa, né, assim, é o que eu falo sempre, a grafologia me ajuda a não julgar as pessoas e nem emitir opiniões pessoais. E para minha surpresa, quando eu olhei na escrita dele, ele tinha padrões de comportamentos incompatíveis com o empreendedorismo. Por exemplo, uma pessoa que sempre queria seguir normas para ela, para que essa pessoa conseguisse fazer as coisas, não podia ser coisa nova. Tinha que ser tudo previamente conhecido. Ela não gostava de ser pego de surpresa. Sempre ele queria ter um certo controle exagerado das coisas. E a gente sabe, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da carreira e do empreendedorismo, que na escrita a gente percebe, né? O quanto isso realmente para um empreendedor é necessário, a parte de você olhar, sim, com a responsabilidade, mas, sobretudo, sabe, não pode ser muito assim fechado com a cabeça, não é? Como que foi a sua experiência em relação a isso? É que nem você disse, né? Muitas pessoas assim, tipo, uhul, foi mandado embora, agora eu tenho dinheiro, eu tenho multa, eu tenho 1 ano de salário, meu, sabe, vamos pra farra, vamos fazer não sei o que lá, depois a gente vê, sabe? Tem muita gente que é assim, né? Então, assim, eu acho que assim, primeiro eu precisava reestruturar minha vida, né? Então, assim, eu falei, não, eu vou ser empreendedor, eu vou ser empreendedor. Então eu preciso o quê? Agora eu preciso eu virar uma empresa. Então, para eu virar uma empresa, eu preciso abrir um CNPJ. Fui lá, abrir um CNPJ. Preciso saber quanto que eu gasto. Primeiro ponto. Como que eu gasto para eu ter uma vida confortável? Uma vida, sabe, pelo menos que eu consiga pagar meus boletos, pagar minhas contas, né? Como é que eu vou... Colocamos tudo no papel, fizemos o logo, fizemos a criação da empresa, fizemos... sabe, então eu não peguei logo quando eu saí e larguei tudo. Não é assim. Eu preciso de alguma coisa para me manter, né? Para manter, eu tenho despesas, como todas as pessoas. E eu acho que o empreendedorismo é isso, é você pegar esse negócio e, sabe, e não largar. Então eu peguei o negócio logo do começo, falei, não, eu preciso ganhar tanto, então eu gasto tanto, então eu preciso ganhar tanto, eu vou atrás disso. E eu não descansei enquanto eu não consegui atingir essa meta. Então eu falei assim, não, preciso de mais clientes. Não está dando, vamos mais clientes. Vamos procurar outros lugares, vamos procurar outras áreas, não está dando nessa área aqui, parece que essa área aí, e a gente vai, ao longo de todos esses anos que eu já estou trabalhando, às vezes você não pode, e isso é uma dica que eu dou também para quem é empreendedor, às vezes a pessoa está fixa num tipo de cliente, mas ela precisa estar aberta para o mercado, ela precisa estar olhando o que está acontecendo, às vezes tendências, né? Você vê o que não está dando certo no mar, que área que está despontando e que você se identifica de repente, né? Se você não juntar essas duas coisas, melhor ainda, né? Uhum. Ou por mais que você, então, o que eu acabei fazendo, atuando em mais de uma área no começo. Então eu não colocava todos os ovos na mesma cesta. Boa. Às vezes rendia mais uma área, por exemplo, a arquitetura interiores às vezes estava em alta, super em alta, de repente começou a dar uma caída, então eu comecei a ver o quê? Por que eu gostava de fazer, eu sempre pensando à frente, tudo isso, todo esse esquema aí
sabe, de planejamento, de administração, tudo isso foi coisas que eu aprendi na época da engenharia, que eu trouxe, né, para fotografia. Então, assim, em termos de administrar o negócio, para mim isso aí foi super tranquilo. Não foi fácil conseguir assim, e ainda não é hoje. Não adianta chegar a falar que hoje é. As coisas estão mudando a todo momento. Hoje, há 8 anos atrás, era uma outra realidade. Era uma realidade já diferente. Você vê em um período de 8 anos. Pode parecer muito, mas é pouco. Passou muito rápido. E as coisas estão evoluindo. Então você tem que estar sempre antenado, você sempre precisa estar aberto, não pode se fechar numa coisa só. Acho que é isso que para mim, assim, a questão também do empreendedorismo, né? Você não dá tiro no pé achando que você chegar simplesmente e falar assim, eu vou fazer isso porque eu gosto, porque mesmo hoje, após 8 anos, eu ainda faço algumas atividades que eu não gosto na fotografia. E sempre vai ser assim. Não existe um negócio que você fala, não, eu gosto de tudo isso, meu dia inteiro é lindo, é maravilhoso, sabe? Não, você não tá no paraíso, né? Você não, mas você pode trabalhar essas adversidades como, né, motivos para você crescer, né? Essa coisa que você falou, Ale, é bem importante, sobre a questão de ser flexível às mudanças. Realmente, a nossa vida, pessoal, nunca é a mesma. O Ale também é surfista e tem uma frase no surf que diz assim: a vida nunca é flat. Flat no surf é quando o mar tá paradinho. E a vida não é assim. A gente passa por vários momentos difíceis, outros mais fáceis. E o ponto, na escrita, a gente confere quando a pessoa tem essa flexibilidade e é importante que, caso você não tenha esse traço na sua escrita sobre flexibilidade, adequar-se a mudanças, tem que colocar, porque mais do que nunca isso se faz necessário. O Alê, ele fez uma mudança muito importante. Ele mudou a escrita de letra de forma para cursiva. Já pensou? Talvez você fale assim, nem sei, nem lembro mais como escreve com letra cursiva. E ele falou isso logo no começo. Então, Alê, eu quero que você conte aqui pra gente como foi a mudar para você de escrita de letra de forma para cursiva. O que você sentiu que te trouxe mais benefícios? Se foi difícil, não foi? Quais foram os benefícios que você alcançou? Eu acho que, assim, o principal foi difícil, assim, falando da escrita em si, né? Foi difícil, porque eu estava acostumado a escrever em letra de forma, como é que eu ia escrever em letra cursiva, né? Mas aí eu fiquei lembrando, poxa, até os meus, sei lá, os 17, 18 anos eu escrevia letra cursiva. Quando eu entrei na faculdade eu comecei a mudar. Caligrafia técnica, né, desenhos técnicos e tal, eu comecei a mudar e de lá eu comecei a ficar só com letra de forma. Então eu fiquei, quantos? 15, quase 20 anos escrevendo letra de forma. Mas, ao voltar a treinar, assim, a praticar escrever a letra cursiva, aquilo automaticamente, eu não sei, a Letícia pode até me corrigir tecnicamente se tem alguma coisa a ver, mas aquilo me remeteu ao passado. E começou a voltar algumas conexões na minha cabeça, no meu cérebro, talvez, de estar mais conectado com as emoções, de entender um pouco mais, assim, de deixar mais claro o lado emotivo, o lado emocional, o porquê, o que eu senti quando eu estava fazendo a foto, por exemplo, ou o que eu... E depois que eu comecei a escrever cursivo e eu comecei a pegar o jeito, que, como eu disse, foi rápido, não foi difícil no começo, mas depois que você faz, a partir de lá você já começa... não é nem... Em alguns dias eu já estava escrevendo normal. Eu já mudei e já estava... Nem voltava mais a escrever letra de forma, né? Mas eu acho que depois que eu voltei a escrever cursivo, começou a vir essa... eu acho que se tornou um pouco mais fácil eu falar assim, não, aqui eu tô sentindo uma nostalgia, aqui eu tô sentindo paz, aqui eu tô sentindo raiva, aqui eu acho que ficou mais fácil de identificar isso nas minhas fotografias, né?
Muito legal, ó. Só para você saber, agora fazendo essa leitura mais especificamente técnica, a letra de forma foi quando você teve naquele momento da faculdade, por escolher a engenharia, que pegar teus sentimentos e colocar num lugarzinho e falar assim: esses sentimentos não vou usar agora. E aí você ficou voltado realmente para a parte técnica. Então, essa função de uma letra de forma é ser prático, objetivo, que é toda a carreira do engenheiro é assim, né? Você não vai ficar, vai fazer o motor, ai, será que isso aqui, o que eu estou sentindo para fazer o motor? Não, porque a carreira, naquele papel, naquele momento, ela precisa daquilo, e foi o que você foi fazendo. E como todo mundo, as nossas dores na infância é ruim, é difícil de tratar. Então ficou mais confortável, mais cômodo, e aí você fluiu e atingiu seu objetivo dentro da engenharia. Quando você começa a escrever com letra cursiva, o que, que acontece? Existe uma reconexão do traço, porque o traço cursivo ele é curvo e ele conecta uma letra na outra. Essa conexão de uma letra na outra fala de uma relação com o próximo através das emoções. Ou seja, nós estamos falando de inteligência emocional, uma das qualidades mais importantes para um empreendedor, né? O empreendedor, a pessoa que vai estabelecer relações com os outros, que quer mostrar a sensibilidade através de uma arte, ela é fundamental. A gente não consegue fazer arte através de lógica. A arte é pura emoção. A gente conhece e vê, escuta músicos, né? Mozart, vários músicos aí clássicos. Você sabe que ele tem muita emoção. E é uma emoção tão grande que as pessoas não estão nem mais aqui hoje. E a gente sente só de ouvir o tom, né, daquela música. Então você trouxe pela letra cursiva, pelos gestos mais curvos, essa relação com o seu passado, mas já veio harmonizando. Porque aí você veio trazendo consciência e etc. E a sua assinatura, você fez esse movimento, né? Que foi isso que aconteceu. Então, é o que eu tô falando para vocês, pessoal. Sempre quando vocês pensarem em refazer ou até ter uma assinatura de sucesso, antes de tudo, você precisa entender a sua história da origem. A gente não pode pular etapa. A natureza não é assim, dá saltos homéricos, um dia você está de um jeito, amanhã você está de outro. Não, você precisa entender a sua origem e colocar dentro daquele contexto que você vive traços que vão te ajudar. Eu entendi ali na escrita do Alê que ele era uma pessoa que era determinado, persistente, queria liberdade, tinha condições para fazer, mas ele estava preso, seguindo um processo, um modelo desatualizado com o que ele almejava. Então, essa assinatura, essa reeducação da grafia dele ajudou ele a atingir esse objetivo. E ele é um fotógrafo de paisagem que ele adora, é o que ele mais gosta, né, Ali, de fazer. Isso. Conta para as pessoas, assim, a sua. É claro, fotografia de paisagem, mas uma coisa que você quer muito fazer acontecer, que já está fazendo mais vezes das, né, expedições, se você quiser contar para eles, eu acho Ah, legal. sim, claro. Eu sempre tive como meta, desde que eu comecei por causa disso. A fotografia como hobby era a fotografia que eu fazia nas minhas viagens. E sempre nessas viagens, a trabalho, né, na época que eu estava trabalhando com engenharia, eu sempre estava em grupos, né, e eu sempre, às vezes, ou estava liderando um grupo, ou eu estava, às vezes era até no próprio escritório também, teve uma época que eu fui supervisor lá, mas eu sempre gostava de eu aprender alguma coisa e eu deixar isso registrado, né? Eu passar isso para as outras pessoas. Isso me dava prazer, me dava satisfação em não guardar só para mim. Eu tinha que compartilhar aquilo com as pessoas, sabe? Então eu gostava muito disso na época. Eram as coisas que me mantinham no trabalho, eram as viagens e era esse, vamos dizer assim, esse compartilhamento com as pessoas. Era isso que me mantinha. Porque de todo o resto, toda aquela parte burocrática, aquela parte chata, são as coisas que eu não gostava. E aí, quando foi cortado essa parte, assim, praticamente fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos aí, quase sem viajar, né? Pela empresa, eu comecei a minguar. Falei, poxa, eu sinto falta disso, eu quero
eu preciso explorar, eu sinto, tá no meu sangue, assim, eu viajar, eu explorar novos locais, eu gosto de uma aventura, eu gosto de desbravar, sabe? É, e aí eu trouxe isso também para, né, para fotografia. Sempre desde o começo, fotografia de paisagens, desbravar novas paisagens, locais pouco explorados, locais desconhecidos, locais que, olha, aquilo lá, sei lá, ninguém ainda tinha ido lá, eu fui lá, conheci, explorei, foi maravilhoso, quero compartilhar com vocês como foi essa experiência. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou levar grupos também para lá, né? Porque é uma coisa que tá em mim, né? Não é, eu não gosto de chegar lá, guardar o lugar só para mim, não falar para ninguém onde eu fui, esconde, não fala para ninguém, não é, para mim não é assim. O mundo tá aí para ser vivido, compartilhado, né? A alegria é isso também. E aí o meu foco desde, sei lá, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a pegar a primeira câmera assim, foi sempre essa questão de fotografar a paisagem, fotografar as viagens. E hoje eu vejo que eu estou caminhando para isso, né? Para tentar viver apenas dessa área da fotografia. Não é, eu diria que é uma parcela ínfima de fotógrafos que consegue viver disso, né? Acho que dá para colocar nos dedos se alguém vive disso, exclusivamente disso no Brasil. São pouquíssimos fotógrafos, mas eu não estou preocupado se tem pouquíssimos, se tem muitos. Eu estou preocupado comigo, com o que eu sinto, com o que eu quero, né? Com o que eu quero transmitir, com o que eu quero levar adiante. Então, acho que essa parte eu já comecei a funilar, né? Como eu disse, no começo da fotografia eu fazia muitas coisas. Eventos, fotografia comercial, fotografia de produtos, de tudo um pouco. Hoje eu tenho praticamente duas áreas aí que eu oscilo entre a fotografia de arquitetura, interiores e a fotografia de paisagem. E aí a fotografia de paisagem eu estou expandindo mais, eu estou fazendo agora, eu sempre, desde 2017 eu já faço workshops de fotografia, e agora eu estou fazendo, começando o ano passado, assim, mais expedições fotográficas para alguns locais que eu já fui, para locais que eu já conheço, que eu gostaria de levar as pessoas também para explorar, para ter essa experiência, para colocar elas na hora certa, no lugar certo, para elas terem também essa experiência fotográfica, né? Na verdade, né, fazer a foto dos sonhos, porque o fotógrafo, ele quer fazer a foto dos sonhos. E eu sei porque, né, eu tenho essa alegria de dizer que eu estou sempre te acompanhando. Então, a gente está sempre junto. E aqueles lugares maravilhosos, aquelas fotos incríveis que vocês fazem, até, né, eu que estou ali fico, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então, é uma oportunidade para quem é fotógrafo realmente poder acompanhar você e tá já direto na boca do gol, porque, gente, vou falar para vocês, quando nós fazemos essas viagens de grupos de fotografia, né, com os fotógrafos para essas fotos dos sonhos, você não fica rodando para achar o lugar, para saber aonde vai ser. Pelo contrário, o Alê, ele quer ir antes. Olha só, a gente vai antes para conhecer o lugar, a gente passa pelos perrengues e já rolou, né, Alê, de uma viagem que a gente fez para Lençóis. Uhum. A gente foi lá para os Lençóis para tentar pensar em levar um grupo e aí o chefe Não rolou. não rolou. Simplesmente a gente enfrentou inúmeras dificuldades. Eu sou perfeccionista. Eu tento, eu tento sempre entregar o melhor possível e eu vi que lá eu não ia entregar uma coisa legal para as pessoas e eu acabei desistindo. Eu falei, eu não vou conseguir fazer uma expedição fotográfica aqui, um workshop fotográfico aqui do jeito que eu pensei. Não é que eu sou inflexível, mas é que pro meu modelo de negócio, pro que eu quero passar para as pessoas, para o que eu quero, eu não posso estar, eu não posso contar e volta aquele negócio, né? Se dependesse de mim, se eu fizesse tudo, desde a logística, desde explicar os equipamentos, desde ser o guia de turismo, desde ser o guia fotográfico, o cara que dirige a picape, o cara que dirige
ou sei lá o que, a canoa. Se eu fosse 300 pessoas em uma só, e se isso fosse possível, eu teria feito isso. Mas como eu não sou, e no meu caminho só apareceram pessoas assim, nessa viagem, né, nos Nessa lençóis, viagem. pessoas que não estavam na mesma sintonia, aí simplesmente não rolou, Não rolou. né? Mas rolou uma coisa legal, porque nessa viagem foi uma viagem assim que me deu uma inspiração fotográfica muito grande enquanto eu estava lá nas dunas, né? É. Que inclusive eu fiz uma série chamada Pureza, que essa série ela ganhou em segundo lugar no IPA, que é o Premiação Internacional de Fotografia na categoria Fine Art, de paisagens. Então foi uma coisa inesperada, foi uma coisa muito gratificante, muito feliz. E assim, pena que não rolou a expedição, mas com certeza eu pretendo até voltar para lá, porque realmente é um lugar mágico, assim, foi muito bacana. Mas às vezes existem viagens que a gente só tem que ir para curtir. Do meu ponto de vista, nessa nossa viagem, foi exatamente isso. Era para você ter o seu momento, porque é muito legal levar as pessoas, dar curso, eu também faço isso, mas existem momentos que são muito nosso. E a gente tem que aprender também assim, curtir aquela experiência. E acho que naquela viagem que a gente fez dos Lençóis foi justamente para você conhecer mais um pouco do Ale Rodrigues enquanto profissional, fotógrafo e trazer essas imagens, né? Sem ter aquela preocupação, porque é uma preocupação de criar a estrutura de uma expedição, e etc. Mas a gente vai fazer 2 expedições que eu queria que você contasse e falasse para as pessoas, quem sabe, né, elas podem estar presentes. Quais são as 2 expedições aí que vem aí para o ano de 2024? Conta para eles, né? São, na verdade, 3 expedições. Ah, São 3. Ai, meu Deus, vão socorro. ter mais, mas eu acho que por enquanto a gente tem que focar na qualidade do que na quantidade, né? Eu procuro fazer, talvez, eu sempre procuro menos pessoas, meus grupos são reduzidos, né? Não tem aquele grupo de 11, 12 pessoas, não, são grupos de aí de no máximo 6 pessoas, 5, 6 pessoas. Então são grupos menores, por quê? Porque eu gosto de dar atenção mais individualizada. Então, para o ano que vem, para 2024, né, nós vamos ter a expedição para a Patagônia Argentina, no final de março. Né, Só tem quantos lugares agora? um lugar. Tem um lugar, uma última vaga. Né, depois nós temos a expedição para as paisagens da Itália, na Toscana, né, que vai ser de 7 a 13 de maio. E aí, por último, a gente vai ter aí a expedição das Dolomitas, também na Itália, que são os Alpes italianos. E essa daí vai ser em outubro do ano que vem, outubro de 2024. Então, essa aí eu ainda não lancei, porque nós estamos trabalhando aí em alguns detalhes finais, mas em breve também já vai sair aí, vamos abrir as vagas para ela também. Já tem uma lista aí de pessoas interessadas. Então, se você tiver interesse em vir com a gente, vou estar lá também, porque, lógico, né? É o meu marido, é o meu parceiro, meu companheiro. Eu também sou guia de turismo, se você não sabe, olha, eu também tenho essa profissão. E aí eu tô lá com ele e com vocês que vão estar junto. E é muito legal, porque a gente faz coisas divertidas, a gente, né, tira foto, passa por aventuras incríveis. Então, aproveita, porque realmente é um momento importante se você é fotógrafo e quer viver uma aventura assim. Gente, eu vou contar um segredo. O Ale não sabe. Essa é surpresa. Olha a cara dele aqui. Será que vai dar bom? Eu vou falar, eu vou falar. Eu trouxe a escrita dele aqui, olha, desafiei, hein? Será que vai dar bom? Ó, eu trouxe a escrita dele aqui, ó, tá vendo? É sua mesmo, né? Fala, é ou não é? É, 2018. Aqui, ó. Escrita do Ale Rodrigues, gente. Tá aqui na minha mão. Letra corrida. Isso mesmo, viu? A assinatura dele também arrumada aqui já tá, né? Porque ele arrumou faz tempo. É assim, né? Ele falou muito sobre liberdade, falou sobre fazer expedições. Então, vamos imaginando, né? Será que quais são assim, vamos ver se ele tem se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo essas expedições aqui que ele tá falando.
Então, existem coisas aqui na escrita que a gente pode olhar para saber no pequeno, médio e longo prazo. Eu vou falar para ele se realmente vai rolar, se tem a ver aqui com o que ele está pleiteando. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente, né, às vezes tem movimentos que podem ser mudados para que a gente consiga avançar. Aí eu vou te falar aqui, olha. Não é querendo falar muita coisa, não, mas existem detalhes aqui, mostram para mim, que eu vou até te mostrar. Ó, tá vendo a tua escrita? Você vê Uhum. mais espaços em branco ou espaços com letras? Tem bastante espaço em branco. Muito bem. Você sabe o que isso fala sobre sua personalidade? Uhum. A necessidade de espaços, de conquistar novos espaços. Uhum. Então, o seu inconsciente, mesmo que você não saiba isso, ele fica o tempo todo te cutucando Uhum. para você ir fazer. É quase como se fosse uma profecia autorrealizável. Você já tem aqui um chamado de liberdade, mudanças. Agora eu quero que você me responda uma coisa. O que está acontecendo com a sua margem aqui, ó? Parece que tá encurtando. Ó, conforme você está escrevendo, ela Ah, está fazendo o quê? tá indo mais pra direita. Muito bem. Em relação ao caminhar na vida, você tem uma tendência a continuar ou parar? Continuar? Muito bem. Então, a questão de você trazer as expedições a essa realidade, você conquistar os seus novos espaços, olha aqui, ó, está aqui. Você acha que você vai conseguir ou não? Vou conseguir. Claro que vai. Questão de tempo. Exatamente. Então eu não tenho dúvida nenhuma. A grafia, ela nos fala, a gente tem pessoas que falam assim, isso aqui não é adivinhação. Não, realmente não é. Mas a questão é, a grafia nos dá uma prévia do longo prazo. Porque se aqui você tivesse traços de remeter a você voltar atrás ou de você não avançar, olha onde está a sua assinatura. Uhum. Ó, gente, dá uma olhada aqui, a assinatura dele quase sai voando da folha, ó. Tá vendo aqui, ó? O sobrenome dele, como chega aqui, ó. Eu acho. Vê? Olha o seu tracinho no final. Tó, pega a lupa para você ver o final. Dá uma olhada no seu último traço do ó. O que acontece com ele? Ele quase encosta na margem. Ele quase encosta, praticamente. É isso mesmo, ele quase encosta. Sabe o que é o lado direito da folha? É o futuro. Quem que é o garofalo? O pai. Sim. Veio do Sabe pai. o pai? O que o pai é na nossa vida? É a projeção do futuro. Futuro. Então, entende? Você tem o carro, você tem o combustível e o caminho. Qual que é a Muito bom. chance disso não funcionar? Não tem Uhum. porquê. Quem tem o carro, o caminho e o destino também, né? Porque você sabe para onde você está indo, né? Porque quem não sabe para onde vai, não sabe para que para qualquer coisa serve. Mas você sabe. O que você acha disso que eu te falei? Nossa, muito bom. Super positivo e dá mais confiança ainda, né? Porque bate com aquilo que você sente. Você fala, eu sinto que é isso, sabe? Que vamos em frente. Dá mais força ainda. Esse momento me dá uma alegria do fundo do coração. Ficou até um pouquinho em silêncio, assim, porque a gente não combinou nada disso, não, viu, gente? Né, Ale? Isso aqui eu surpreendi ele agora. Porque eu sei que você ter o conhecimento das suas habilidades, quem você é, isso te dá a segurança necessária para você ter certeza de onde você vai chegar. E se tivesse algo ruim, eu falaria? Sim, com certeza falaria. Claro que não de uma maneira, né, rude, porque eu não sou rude, eu não falaria de uma maneira rude, mas eu ajudaria a pessoa a ver através de uma dificuldade uma oportunidade de crescer. Porque a semente dos desafios são isso, são oportunidades de superação. Uma pessoa que não tem desafios, ela não se supera, ela não avança, ela fica no mais do mesmo.
né? Tem uma frase que diz assim, que né, não vou falar a palavra feia aqui, mas vai, que o cocô é quentinho, então ninguém se mexe, né? Porque ali tá bom, né? E não, quando a gente sente que queremos mais, ou que aquilo ficou muito ruim, né? Que foi o caso que você comentou da empresa, eu via quando você ia trabalhar, cabisbaixo, e eu falava assim, gente, não posso. Eu não posso ver essa pessoa desse jeito. Eu quero ver ele feliz, eu quero ver o olho dele brilhando. Ele gostava de trabalhar? Sim, claro. Mas ele não estava feliz. O coração dele estava. Não é? Uhum, Era isso isso que mesmo. acontecia? É isso aí. Legal. Então, Ale, eu quero te agradecer muito pela oportunidade aqui de você compartilhar um pouquinho mais, de você ter me permitido falar um pouco para as pessoas sobre. Você é uma pessoa muito reservada, né? Que eu sei. E sei para você também o quanto às vezes não é tão confortável vir né, em situações assim, mas eu te agradeço do fundo do coração, porque o seu exemplo ajuda as pessoas, sabe? E muitas vezes as pessoas não têm força porque elas acham que elas não vão conseguir. E aí você mostra que uma pessoa que começou do zero, que tinha uma câmera fotográfica que ganhou do pai, né? Você não foi sempre Uhum. fotógrafo, você não tinha uma carteira de clientes. Não, tinha nada. Você foi criando, né? E continua criando. E já está criando a próxima etapa. Até que vai chegar o lugar onde você vai falar, puxa, aqui é exatamente onde eu quero chegar. Então, eu te agradeço muito por você ter nos dado essa oportunidade e quero te pedir, como todos os meus convidados, que você deixe uma orientação, um recado para a audiência, para as pessoas que estão te assistindo, se você quiser, claro. Então, fique à vontade para você deixar uma mensagem aí para todos. Tá, primeiro que te agradeço, né, por ter essa oportunidade de falar aí com o seu público, né? Eu quero deixar um recado seguinte, para você não desistir dos seus sonhos, mas também para você não ficar persistindo em alguma coisa que assim, que você às vezes não tá, no fundo você não se identifica. Porque vamos supor que eu quisesse isso, mas e se não desse, sei lá, na minha letra? Se a Letícia chegasse para mim e falava assim, olha, por que você não tenta, né, que nem lá, por que você não tenta alguma outra coisa, ou tenta por um outro caminho? Então, assim, eu acho que a gente precisa buscar ferramentas que nos deem confirmação daquilo que a gente quer, porque é aquilo que eu falei, você querer é é uma coisa, você arregaçar as mangas e fazer é outra, e você ter identificação com aquilo que você está fazendo ainda é outra. Então, assim, eu acho que precisa dessas três coisas, né? Você não basta só querer, você tem que se identificar com aquilo. E eu acho que para essa questão, a grafologia, né, me ajudou absurdamente. Foi basicamente ela reforçou aquilo, ela me deu mais gás para eu fazer aquilo, porque foi um negócio que ela falou, não, tá aqui na sua letra, pode ir, faz isso, tá aqui, ó, tá certo, você tá fazendo o que tá certo, e tá dando certo, porque já fazem quantos anos, entende? Então, assim, não desista. Isso é muito Isso. importante. Obrigada. Uma coisa que você está falando, só quero compartilhar aqui com as pessoas que estão nos vendo. Muito importante você falou agora, e eu olhei a sua escrita e eu lembrei. Você falou que você é muito perfeccionista, né? E aqui na tua escrita, olhando daqui, eu já estou vendo uma coisa que eu quero te falar agora. Você é uma pessoa que gosta de seguir realmente as regras. Para você, as regras são importantes. E por isso que você não pode, não deve fugir disso. Por quê? Algumas vezes algumas pessoas podem achar assim, eu não queria ser assim. E aí a pessoa fica fazendo mais força para evitar um negócio do que ao mesmo tempo ela falar, puxa, ok, eu sou uma pessoa que gosta de regras, então eu vou fazer um negócio assim, 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 para que atenda essa sua necessidade, porque é um recurso que você tem interno, que se eu tiver tudo estruturado e organizado, eu consigo realizar. E tá aqui, ó, eu tô vendo, tá vendo aqui, ó, da sua margem esquerda? Tá vendo seus parágrafos? Sim. Tá vendo como você faz os parágrafos? Sempre, aí, ó, certinho? 2 dedinhos, 2 dedinhos. Isso. Né? Quando que a gente faz os 2 dedinhos? Quando a gente tá na escola. Ou seja, você segue as regras, você segue as normas. E por isso que você comentou que fazer
um workshop, né, ou uma expedição meio desmembrada com um cara que não dirige direito a van, o outro que marca horário e não chega, que foi o que aconteceu com a Uhum. gente, que a gente quase perdeu o avião, foi mó fuá, né, aquele dia lá. É. A gente ficou nervoso, quase perdeu o avião. Aí imagina a responsabilidade dele, né, que ele tem isso forte, que tá aqui na escrita, vai falar, como que eu vou levar as pessoas para um lugar desse? Foi aí que ele falou, não dá. Que ele falou, se ele pudesse, né, até remar na canoa, ele remaria. Então, é importante você saber que é uma qualidade sua. E que se você atender todo esse núcleo para você, vai fazer sentido. Né? Que é isso Isso que aí. você falou aqui de recado para as pessoas. Tá bom? Tá bom. Uhum. Legal, então. Deixa eu guardar a sua, né? Mas essa escrita aqui, ela é minha, a gente fica aqui guardadinha. Bom, pessoal, antes de a gente finalizar, eu quero fazer mais um agradecimento, quero deixar aqui um recado para vocês. Primeira coisa, se você gostou, tá, desse Grafocast, escreve aqui embaixo, comenta o que você achou, o que você gostaria de saber mais, outros temas. Se você quer saber mais informações sobre o Alê, ele tem um canal, o Alê Rodrigues, né? Fala do seu canal. Meu canal é no YouTube, é Ale Rodrigues. É só você colocar lá YouTube, Ale Rodrigues, já vai aparecer. É, isso aí. Então ele tem o canal dele, você pode entrar em contato com ele também para fazer qualquer pergunta que você queira, estar com a gente aí nas expedições, a Patagônia, também lá na Itália, vai ser um prazer estar junto aí de vocês, tá bom? E também, né, aproveita, curte aqui, recomenda para as pessoas e manda temas, é muito legal a gente poder trocar. Legal, gente? Quero agradecer também ao nosso patrocinador, né? Já vou falar aqui de novo, ó. Vou pegar de novo os produtos muito bons, onde vocês podem comprar direto com a Lisara, que é a distribuidora. A Hidrabel tem produtos de alta qualidade, extremamente profissionais, que é realmente para cuidar do nosso cabelo. Eu comecei a utilizar, gente, eu fiquei muito feliz. Eu que sempre descolori meu cabelo, até parei de descolorir um pouco, porque ele ficou tão macio e cheiroso. Nossa, até quando eu tô na academia fazendo exercício, que sai, sabe quando a gente tá suando, sai um cheiro de perfuminho. Então, ó, aproveita que eles estão com desconto, fala com a Lisara, distribuidora de produtos da Hidrabel em todo o Brasil. Então, não perde essa oportunidade, não. Fala que você assistiu o Grafocast, que você quer experimentar. E não é só para cabelo colorido, tem um outro em casa que eu uso muito, que também é de cabelo quando a gente tem o cabelo muito fininho e tem queda e fica o cabelo fininho, ele fortalece os fios. Ó, é um melhor que o outro. Liga lá na distribuidora Lisara, conversa com eles que eles vão te indicar o melhor produto da Hidrabel para vocês, tá bom, gente? Então é isso aí. Ficaram aqui os nossos recados. Muito obrigada pela sua audiência e eu vejo vocês no nosso próximo Grafocast. Até já, pessoal. Tchau.